Olá! Hoje o nosso tema do vídeo será a matriz inversa. Assim como um número vezes o seu inverso dá 1, que é o elemento neutro na multiplicação, uma matriz vezes a sua inversa dá a matriz identidade, que seria aí o elemento neutro das matrizes, né? Quando eu multiplico uma matriz pela outra. E o que seria o inverso de um número? Então vamos começar pensando aqui o que é o inverso de um número. Se eu tiver o número 3, o inverso do número 3, na verdade, é 1 sobre 3. Não é menos 3, menos 3 é o oposto. Se eu multiplicar aqui, quando eu não tenho nada aqui, é como se fosse 1. Eu multiplicar em cima, embaixo, não é isso? Dá 3 sobre 3, que dá 1. Então, sempre que eu multiplicar um número pelo seu inverso, o resultado vai dar sempre 1. Agora, se eu multiplicar uma matriz A pela sua inversa, que eu represento como A menos 1, o resultado vai ser a matriz identidade. Então, olha, A menos 1 é a notação que eu uso para indicar que eu estou trabalhando com uma matriz inversa. A matriz inversa da matriz A. Agora, o que vem a ser uma matriz identidade? A matriz identidade ela tem uma característica muito fácil de reconhecer. Por quê? Ela só é formada por zeros e uns. Todos os elementos da diagonal principal são 1 e todos os outros são 0. Então, olha, se eu tiver uma matriz formada só por zeros e uns, e o número 1 tiver apenas na diagonal principal e todos os demais elementos forem 0, eu estou diante de uma matriz identidade. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Então eu tenho aqui uma matriz identidade 2 por 2. Olha, ela só é formada por zeros e uns. E a diagonal principal aqui, olha, é 1. Os demais elementos são 0. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Agora uma matriz 3 por 3. Numa matriz 3 por 3, aonde que está a diagonal principal? Numa matriz 3 por 3, está aqui a diagonal principal, só formada por 1, e todos os demais elementos que compõem a matriz são zeros. Estou diante de uma matriz identidade. Vamos pegar um exemplo agora aqui, uma matriz 4 por 4. Observe, ó, a diagonal principal formada por 1 e todos os demais elementos são 0. Então também tenho aí uma matriz identidade de ordem 4. Aqui eu tenho uma matriz identidade de ordem 3 e aqui uma matriz identidade de ordem 2. Vamos pensar um pouco aqui. Quando você multiplica uma matriz por uma matriz identidade, ela não se altera, ela é como se fosse o elemento neutro. Vamos pegar o exemplo aqui, olha. Então aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, formada por 3, 2, 5 e 1. Estou multiplicando pela matriz identidade, 1, 0, 0, 1. Ó, uma matriz só formada por zeros e uns, e o 1 está na diagonal principal. Se eu fizer essa multiplicação aqui, vocês vão ver que esse resultado não vai se alterar. Observa aqui, olha, se eu multiplicar 3 vezes 1 dá 3, mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0. Então, 3 mais 0 dá 3, que é o resultado que está aqui. Agora eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. 3 vezes 0 dá 0, mais 2 vezes 1. Então vai dar 0 mais 2, que dá 2. Se eu pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna, 5 vezes 1 mais 1 vezes 0. 5 vezes 1 é 5, 1 vezes 0 é 0. Então 5 mais 0 dá 5. E aí eu vou multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. 5 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. 0 mais 1 dá 1. Então vocês observem que não se alterou. A matriz, quando eu multipliquei pela matriz identidade, ela não alterou nada, ela se manteve exatamente a mesma coisa. Ela não se alterou. Existem várias formas da gente resolver, da gente
achar a matriz inversa. Por exemplo, no caso da matriz 2 por 2, a gente pode achar por sistemas, né? Resolver por sistemas lineares, usar os coeficientes das incógnitas e aí comparar. Mas, gente, eu vou ensinar hoje, o foco da aula hoje é uma regra prática para a matriz 2 por 2, tá? Existem outras maneiras, como a regra de Cramer, por cofatores, o método da matriz aumentada, existem vários. Mas o que eu vou ensinar para vocês hoje é uma regra prática para a gente achar a matriz inversa de ordem 2. Agora tem uma informação importante aqui, olha, que eu até deixei destacado. Para que uma inversa exista, o determinante tem que ser diferente de zero. Se o determinante de uma matriz for zero, ela não é inversível. Então vamos ver como funciona a regra prática. Olha, eu tenho aqui uma matriz A formada pelos elementos A, B, C e D. A inversa dessa matriz aqui, olha, que eu vou denotar por A menos 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar o determinante de A, esses números que compõem a matriz, olha, esse A e esse D vão trocar de lugar. O D vai para lá, o A vem para cá. Foi o que eu fiz aqui, ó. O D veio para cá, o A veio para cá. E os outros dois elementos que compõem a matriz, eu vou trocar o sinal. Então esse e esse aqui, olha, eu troquei o sinal. E no final eu vou multiplicar isso aqui pelo inverso do determinante. AD menos BC é o determinante, né? AD menos BC é o valor do determinante. Eu vou multiplicar esse resultado pelo inverso do determinante. Tá, vamos relembrar o que é um determinante. Um determinante de ordem 2, tá? Eu tenho aqui uma matriz A, B, C, D. O determinante é um número que está associado a essa matriz, um único número real que está associado a essa matriz. Ele é obtido da seguinte maneira. Eu faço o produto da diagonal principal, que é essa daqui, que é AD, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é BC. Aí eu faço esse produto e faço a subtração entre eles, eu acho o valor do determinante. Pegando um exemplo numérico, eu tenho aqui a matriz 2, 5, 1, 3. Então, o determinante vai ser a diagonal principal, 2 vezes 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 5 vezes 1, que está aqui, 5 vezes 1. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 1 dá 5. 6 menos 5 dá 1. Então, o determinante aqui seria 1. Seria não, o determinante é 1 aí, no caso, né? Agora, e como nós fazemos para calcular a inversa? A matriz A, eu quero calcular a inversa. O primeiro passo é eu achar o determinante da matriz A. Então vamos fazer aqui, olha, o determinante da matriz A. Usando essa regrinha que a gente acabou de ver. O produto dos elementos da diagonal principal, que é 2 e 4, então fica 2 vezes 4, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é 3 e 1. 3 vezes 1. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3 dá 5. Então, o determinante da matriz A aí é 5. Vamos agora aqui achar a matriz inversa, usando a regrinha que a gente aprendeu. Então, esses números que estão na diagonal principal, eu vou trocar de lugar. O 4 veio para cá, o 2 veio para cá. Os outros elementos, eu troco o sinal. Ficou menos 1 e menos 3. Se eles fossem negativos, eles ficariam positivos. Se fosse um positivo e outro negativo, eles trocam o sinal. Aqui eu só tenho que trocar o sinal. E pronto, aqui está a regra prática para aplicar o resultado. Só que tem uma coisa. Dar a resposta assim está correto? Está correto, não está errado. Mas se eu perguntasse assim, qual que é o elemento que está na posição A2, 2? Então eu vou lá aqui na matriz inversa e vejo que o elemento que está na posição A2, 2 é esse 2 aqui, ó. Mas se eu responder 2, está errado, porque esse 2 eu tenho que multiplicar por 1/5. Lembra? Olha, eu tenho aqui, olha, um escalar multiplicando a matriz.
Então, olha, a resposta correta aqui é 2/5. Um outro caminho aqui seria pegar cada elemento e já dividir por 5, que aí já fica o valor correto do elemento, sem problema nenhum. Ó. Seria assim. Então, aqui seria 4/5 menos 1/5 menos 3/5 e 2/5. Que aí eu tenho uma matriz aqui feita. Eu tenho aqui a matriz já dividindo pelo valor do inverso do determinante, que aí não dá erro. Se eu souber, se eu quiser qual que é o elemento A22, eu já vou direto e localizo que o elemento A22 é esse aqui. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Calcule a inversa da matriz. Então vamos lá, bem no passo a passo. Então, primeiro passo, achar o determinante. Está aqui, ó. O determinante está aqui. Como que a gente faz? O produto dos elementos da diagonal principal, 3 vezes 5, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 4. Então fica 3 vezes 5, 15, 2 vezes 4, 8. 15 menos 8, 7. Então 7 é o determinante. Agora o que eu faço? Lá na matriz eu vou inverter aqueles números. Os números que estão na diagonal principal eu inverto de lugar. Olha, o 3 vem para cá, o 5 vem para cá. O 3 vem para cá, o 5 vem para cá. Então, inverti aqui. E os outros dois eu troco o sinal. E eu multiplico tudo isso aqui pelo inverso do determinante, que é 1/7, tá? Para a resposta ficar já com o elemento correto, é só você dividir cada elemento da matriz por 7, que é como eu fiz aqui para concluir o exercício. Ó, aqui é um outro caminho, né? Aqui eu já fiz a divisão por 7, porque aí não dá erro. Se eu quiser saber qual que é o elemento, eu não preciso lembrar que eu tenho que multiplicar pelo número que está aqui fora. Bom, fazendo o fechamento do vídeo de hoje, então, o objetivo era aprender a calcular a inversa de matrizes 2×2 usando uma regra prática. Vimos que uma matriz multiplicada pela sua inversa vai resultar sempre na matriz de identidade. Matriz de identidade é aquela formada por zeros e uns, sendo que o 1 está sempre na diagonal principal e todos os demais elementos são iguais a zero. É essencial a gente lembrar que para que a inversa exista, o determinante da matriz tem que ser diferente de zero. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui e até uma próxima.